mais uma vez. Eu cumprimento o povo de Deus com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar. Oh, Jesus. Hoje eu vim falar de algo muito sério que tem afligido Aleluia. muitas igrejas. Infelizmente, muitas igrejas têm acometido esse grande mal. Eu vim falar sobre o sacrifício do cristão. Aleluia. Coisa que estamos vendo que está saindo, né, da vida de muitos cristãos. É o nosso sacrifício como cristão, a nossa vida como cristão em sacrifício vivo para Deus, né? Jesus nos deu exemplo a ser seguido, morrer para este mundo. Então Jesus, após a morte dele na cruz, ele nos deixa um legado que muitas vezes muitos cristãos não querem seguir, não querem morrer para este mundo. Assim como Jesus ele morreu e ressuscitou, ele deixou um exemplo. Que exemplo é este? O exemplo de Cristo morrendo na cruz do Calvário, levando consigo os nossos pecados. Aleluia. Levando todos os pecados da humanidade. Todo aquele que crê e for batizado, este seria salvo. Então, é este o exemplo que ele nos dá. A morte aqui nessa terra, para as coisas aqui desta terra. 2 Coríntios capítulo de número 4. Jesus nos deu este exemplo. Jesus nos deu o exemplo de morrer. Todo aquele que crer em Cristo deve praticar isso na sua vida. Um morrer para o mundo. Morrer para o mundo significa algo de tão importância para a vida do cristão, que muitas vezes o que sai, o que é emanado dos púlpitos de hoje, não se é pregado o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho fala de morte para este mundo, fala de morte para as coisas que nos atraem, tudo que atrai para fora da presença de Deus. Aleluia. Então, pensar que toda a igreja que está passando pela história, os últimos dias, pensar que nós estamos fazendo realmente o serviço do evangelho, simplesmente uma tristeza que vemos por aí, muitas vezes. Pensar nas coisas que vêm de cima e colocar a eternidade como prioridade. Quando se fala em prosperidade, quando se fala em bênção, quando se fala em vitória nos púlpitos, você se afasta de tudo aquilo, o que Jesus, ele lutou para que as nossas vidas se achegassem, para que a palavra se achegasse às nossas vidas. O que mais a gente tem visto por aí, principalmente em YouTube, o que eu tenho visto de pessoas que falam que pregam o evangelho, que são pastores, que são ministros do evangelho, que verdadeiramente pregam coisas que você não encontra dentro das escrituras. Aleluia, Deus. É triste ver pessoas que pregam em prol do ego do homem, pregam coisas que não vão trazer arrependimento, pregam sermões simplesmente para falar de bênção, de vitória e de algo que vai satisfazer a sua carne e satisfazer a sua vida aqui nessa terra. É verdade. A palavra de Deus fala que a nossa vida é como se fosse uma erva que nasce de dia e logo pela tarde ela começa a se definhar, ela morre, é uma brevidade. Passamos por essa vida como um sopro, como um vento que passa rápido sobre um campo. E nós temos que atentar sobre isso, sobre o tempo que a gente está aqui nessa terra. Glória a Jesus. O que temos pensado e como temos agido diante da sociedade, com o que temos praticado. Muitas vezes damos muito mais importância para a família, para o trabalho, para as amizades, enfim, do que para as coisas de Deus. A gente atenta muito mais o nosso coração para o bem-estar da nossa família,
para a gente estar bem, com um relacionamento bom dentro do nosso emprego, dentro do nosso Glória a trabalho. Deus. Aleluia. A gente toma cuidado com certas palavras que a gente vai falar, né, com o nosso chefe, e a gente não tem a reverência de tirar de dentro da nossa boca, de dentro da nossa cabeça, as palavras imundas que muitas vezes nós falamos por aí, e ainda assim falamos que somos crentes em Cristo. Meu Deus. Né? Temos mais reverência a homens, temos mais reverência a pessoas. Quando uma pessoa ela é convocada para estar diante de um juiz, diante de um júri em um tribunal, a reverência que se tem diante dessas pessoas que têm autoridade aqui na terra, elas têm autoridade aqui na terra. A reverência com a sua fala, a reverência com as suas vestimentas. Você não entra de qualquer jeito num tribunal. Você não entra com qualquer roupa. E aí queremos colocar qualquer roupa diante de Deus. Quando eu falo diante de Deus, não é dentro da igreja, não, gente. É diante da sociedade, é dentro da nossa casa. A gente tem que se comportar dentro da igreja assim como a gente se comporta dentro de casa. Tem que ser da mesma forma. Eu não falo palavrão dentro da igreja, mas a minha boca está cheia de imundícia lá fora. Que tipo de cristianismo nós estamos vivendo? O que está saindo de nossas bocas é palavras de bênção? São palavras de edificação? Ou são palavras de maldição para com os nossos irmãos, para com as pessoas que estão no mundo? Deus ele nos ensina a amar o nosso próximo. É muito fácil amar aquela pessoa que corresponde àquele amor que a gente tem por ela. É muito fácil. Isso é uma coisa muito fácil de se fazer. Você gostar somente daquele que gosta de você e corresponde ao teu amor. E aí Cristo vai além disso e fala com os fariseus: vocês teriam que amar, para ser cumpridores da palavra, teriam que amar os vossos inimigos. Né? Nós olhamos isso com grande dificuldade, porque existem coisas dentro do nosso coração que é difícil que a gente faça morrer. É difícil fazer morrer o orgulho. É difícil fazer morrer o nosso ego. Né? É difícil fazer morrer quando a gente pensa estar na razão e debaixo da razão. A única razão que nós vemos no Evangelho é simplesmente amar e perdoar. Essa é a razão que Cristo nos mostra através da sua palavra. Amar ao seu próximo, mesmo se ele apedrejar a sua vida. Mesmo se ele se levantar com você com mentira e com calúnia. É isso que Cristo tem mostrado para a gente através da sua palavra, e que muita gente não entende, não compreende que para ser um verdadeiro cristão, você vai passar por isso, você vai passar por aflições, você vai passar por calúnias, pessoas vão se levantar contra a sua vida. Aleluia, meu Deus. Aleluia. Você será perseguido por pregar o verdadeiro evangelho. Quando você abre a sua boca e prega a sã doutrina de Cristo, o inferno, ele se levanta contra a sua vida. E ele vai usar quem ele puder para tentar te afligir, para tentar te derrubar, para tentar fazer com que o seu coração se enche de ira, para tentar fazer com que a sua mente se deturpe da palavra e que você caia da graça. Então, muitas coisas que a gente tem que fazer morrer no nosso coração. E a gente vem falar de bênção e de vitória. A gente vem trazer palavras no púlpito onde não se apruma a vida do cristão. Que Deus está ao nosso favor e que Deus vai transformar o seu cativeiro e que vai trazer saúde para a sua vida e que Deus vai enviar pessoas para te pedir perdão, que você somente para inflar o nosso ego. Quem é que não gostaria de receber palavras de carinho e de amor? Quem é que não gostaria de uma pessoa que te afronta, te viesse pedir perdão? Está cheio o nosso coração de sentimentos assim.
Mas suportar é a coisa mais difícil. E é o que Cristo requer de nós. Você suportar as aflições de um verdadeiro cristão, você viver o que Deus, o que Jesus pregou, é isso que a gente tem que compreender, começar a viver. Começar a viver. Colossenses capítulo 3. Portanto, se fosseis ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra, pois morrestes. Novamente a palavra fala em morrer. É isso que falta muitas vezes na nossa compreensão e entendimento. Morrer para as coisas deste mundo, pois morrestes e a vossa vida está oculta em Cristo. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós manifestareis com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Manifestações de pregações sobre prosperidade. É o que a palavra de Deus fala, é avareza, é idolatria. Você pregar algo sobre a sua vida em abundância, que nós temos que ter uma vida em abundância. Deturpam o que está escrito no Evangelho, que nós teríamos vida e vida com abundância. O que é ter vida com abundância? Nós vamos ver o que é ter vida com abundância. Nelas também em outro tempo andastes, quando a vossa vida era dominada por elas. Agora, porém, despojai-vos, tira do seu meio, também tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência. Maledicência significa isso, você falar mal. Você começa a falar mal, você está em roda de escarnecedor falando mal dos outros, né? Das palavras torpes da vossa boca, dos palavrões, né? Das palavras imundas. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Aqui não há grego, nem judeu, nem circunciso, nem circuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revesti-vos de compaixão, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Não espere que o seu irmão venha pedir perdão para você. Libere perdão. O seu coração não pode estar cheio de ira, senão você não será chamado filho de Deus. Aleluia. E a paz de Deus, para a qual fostes chamados em um só corpo, domine em vossos corações. A paz, ela deve dominar os nossos corações. E sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com gratidão em vossos corações. Então, isso é um corpo. O que seria do olho se não tivesse um ouvido? O que seria do nariz se não tivesse a boca? O que seria do cérebro se não tivesse o coração? O que seria da nossa vida se a gente arrancasse o nosso membro? Tem pessoas que acham que são melhores do que as outras só porque Deus deu um dom de cantar, porque deu um dom de pregar. Pessoas que gritam mais do que pregam, e aí fica aquele rebuliço que você não entende nada no meio da igreja. Aí quando você vai pregar algo trazido das Escrituras, expondo os ensinamentos de Cristo,
Você é chamado de crente frio. Você é chamado de crente carnal. Eita, meu pai. A gente tem que parar de achar que aquele que é ungido, ele tem que gritar, tem que pular, tem que fazer isso e rebuliço, e tem que falar língua estranha, e tem que fazer acontecer no meio do culto. Isso não tem nada a ver. O dom, as manifestações que existem dentro da igreja, dos dons do Espírito Santo, não traduz o que está dentro do teu coração. Isso não traduz o que está dentro do seu coração. Todos nós somos filhos. Aqueles que estão em Cristo, todos nós fazemos parte do mesmo corpo. Mas tem pessoas que elas precisam e necessitam uma experiência mais vivida com a sua palavra, com a palavra de Deus. Algo que esteja mais mastigado, algo que esteja mais pronto para o seu coração. A igreja de Cristo muitas vezes está adorando aos outros bezerros de ouro, com as bênçãos, a vitória e a prosperidade, a saúde. Muitos têm ensinado com desonestidade o que significa ter vida com abundância. Ter vida com abundância significa ser completo. É Jesus completando o seu ser. É você sentir aquela paz. A paz que transcende o entendimento do homem. A paz que a Bíblia nos ensina é a ansiedade sair do nosso coração. Aleluia, Deus. Aquela ansiedade que faz com que a gente corra atrás dessas coisas terrenas. Tudo o que o homem quer e deseja aqui nessa terra, isso é ansiedade terrena. E isso é o que Jesus tira dos nossos corações. Essa paz que transcende o entendimento, retira essa ansiedade da nossa vida. E aí nós partimos, começamos a viver para Cristo. Somos muito mais ansiosos. E isso tem levado muitos a pecar, a luxúria, a desobediência. Isso provém da ansiedade. A luxúria é aquela ansiedade exacerbada de se ter algo que no final da sua vida você vai olhar e você vai ver que correu atrás do vento. Você correu atrás de coisas que não vão poder usufruir depois dessa vida. Isso será terrível para aqueles que veem o final das coisas. Morrer para este mundo é mais do que necessário para poder herdar a vida eterna. Aleluia. Mas as coisas deste mundo têm sufocado o Evangelho de Cristo em nós. Como se tem sufocado? Abram as suas Bíblias em Mateus capítulo 13, a parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se junto ao mar. Ajuntaram-se grandes multidões ao seu redor, de sorte que entrou num barco e se assentou, enquanto toda a multidão estava em pé na praia, e falou-lhes de muitas coisas por meio de parábolas, dizendo: certo semeador saiu a semear, e quando semeava, parte da semente caiu na beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque a terra não era funda. Mas saindo o sol, queimou-se e secou-se, por não ter raiz. Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra caiu em boa terra e deu fruto, uma semente produzindo a 100, outra 60 e ainda outra 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aleluia. Essa é a parábola do semeador. Aleluia, Jesus. Glória a Aleluia. Deus. A partir do versículo 18, Jesus ele explica a parábola do semeador. Vamos ver o que Jesus falou. Escutai, vós, pois esta parábola do semeador, ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo. Vamos parar ali, eu vou explanar. Por que não entendeu? Por que será que não entendeu? Eu parei aqui. Por que será que as pessoas elas não compreendem a mensagem do Evangelho? Será que é porque o Evangelho ele não está sendo pregado
de forma honesta? Será que é porque tem muita gente no YouTube falando sobre bênção, sobre prosperidade, sobre vida cheia de abundância, vida cheia de saúde, que você é cristão e que você não pode ser uma pessoa doente? Eu queria que essa pessoa conhecesse o apóstolo Paulo, o espinho na carne que ele tinha. Aleluia. Glória. Eu queria que essa pessoa conhecesse Jó, que passou anos com uma lepra no seu corpo. E Deus chamou ele de homem justo diante de todos os outros. Não havia nenhum. Aleluia, Deus. E ainda veio Satanás para falar contra a vida dele. Então, pessoas que não compreendem e querem pregar um evangelho deturpado, um evangelho que não existe, um evangelho fraco, que não leva o arrependimento ao coração do ser humano, um evangelho que não se carrega a cruz, que não existe a cruz, porque a cruz para esses é muito pesada. É muito pesado você levar esse fardo. Para essas pessoas para aqueles que tiveram um encontro com Cristo, verdadeiramente um encontro com Cristo, se torna leve, porque Jesus fala que o seu fardo é leve. Aleluia. Porque amar a Cristo e compreender o que é amar a Cristo, tudo que Ele te pedir vai ser fácil de você fazer. Jesus amado. Vamos continuar. Vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Lógico, essa palavra ela não foi mostrada a verdade para esta pessoa. E este é o que foi semeado à beira do caminho. Porém, o que foi semeado em terreno pedregoso é o que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria. Você sabe o que é isso aqui, gente? São os louvores gospel. Louvores de música gospel. Aleluia, Deus. Pessoas que usam de fachada, de crente, para ganhar dinheiro. Pessoas que pegam algumas mensagens do Evangelho e colocam em músicas para dizer que está pregando o Evangelho através da música. Eu não sou contra isso. Desde que tenha um final. Desde que isso esteja enraizado na palavra. Coisa que a gente não vê na vida de muitas pessoas aí. Vidas milionárias, pessoas vivendo debaixo de riqueza, pregando o Evangelho de uma maneira errada, cobrando caríssimo para se apresentar em eventos. Aí se dizem cristãos, aí se dizem que são filhos de Deus, aí mostram um Evangelho aparentemente através da sua música, um Evangelho bom, nossa, que agradável é você estar debaixo das bênçãos do Senhor. Então esse Evangelho aqui que é apresentado e foi semeado em terreno pedregoso, porque a pessoa, ela escutou uma música e se alegrou com aquela música. Eu só estou dando um exemplo, mas ela se alegrou com a música. Foi a música que atraiu ela. Foi a música que foi semeada no seu coração. Deus. A palavra de Deus é que liberta o homem. Aleluia. O louvor, ele afastou o diabo quando esse estava incomodando Saul e o rei Davi, né, que iria ser o futuro rei Davi. Assim cantou para alegrar o coração do rei. A gente vê a manifestação do Espírito Santo também nos louvores. Mas é a palavra que salva o homem, a palavra que liberta o coração do homem, a palavra é que edifica a vida do cristão. 21. Mas não tem raiz em si mesmo e antes é de pouca duração. Chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. A pessoa que não tem raiz no seu coração, a raiz do Evangelho, ela não penetrou o seu coração. Ela só penetrou seus ouvidos, mas não o seu coração. A pessoa vai se escandalizar. Quando se levantarem contra a sua vida, ela vai se escandalizar.
E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas o cuidado deste mundo, as coisas deste mundo, a prosperidade deste mundo, as bênçãos deste mundo, a vitória deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra. É o que eu tenho falado aqui, é o que o Espírito Santo me compeliu a falar. As coisas deste mundo sufocando a palavra de Deus no coração do homem. Isso tem sufocado a vida de muita gente. E quando se prega um evangelho contrário a este, é isso que acontece. As pessoas se escandalizam quando a palavra de Deus é verdadeiramente pregada debaixo da sã doutrina. Quando você começa a pregar contra o pecado, essas grandes igrejas que tem multidões de pessoas aí dentro, que são atraídas por uma pregação de prosperidade, de vida em abundância, começa a pregar para elas contra o pecado. Para você ver quantas pessoas vão sobrar ali no meio. Aleluia. Somente o remanescente, somente algumas pessoas ali vão ficar, porque realmente receberam a palavra de Deus em seus corações, e não as promessas de Deus. Esse povo que vem até a Jesus por causa das suas promessas, a única promessa que a gente tem que abraçar com toda a nossa força é a promessa de vida eterna. Aleluia. A promessa de vida eterna, ela para nós, ela é o auge, é acima de qualquer outra promessa. É a promessa de vida eterna. Deus, ele vai sim, ele vai galardoar a todos os seus filhos. Assim como diz a palavra, que Deus, ele não é como o homem que é mau, que sabe dar boas coisas aos seus filhos. Assim sendo o homem mau e sabendo dar boas coisas aos seus filhos, imagina o que Deus não tem preparado para aqueles que verdadeiramente o seguem. Aqueles que verdadeiramente entregam as suas vidas a Deus. Deus. As falsas amizades, gente, fujam disso. Fujam de pessoas que não têm a mesma fé que você, para você estar abrindo o teu coração, para você estar falando coisas da sua vida, para você estar em intimidade com o ímpio. Não se tem intimidade com pessoas que não estão convertidas. Elas não têm Deus nos seus corações. Não se tem intimidade. O Salmo de número 1 fala sobre isso. A roda de escarnecedores. Não seguir o conselho de ímpios. Cuidado com quem você se aconselha. Com essas pessoas. A gente já viu, já aconteceu isso, infelizmente. Eu e minha esposa, nós vimos. A palavra sendo semeada no coração. E a pessoa recebeu aquilo com alegria. Eu fiquei tão feliz quando ela começou a mudar. Até as vestes começou a ser mudada. Até as vestes. Aí foi seguir conselho de ímpio, de filho do diabo. Falando que, olha, você pode até ser crente, mas não precisa se vestir que nem uma velha, que nem Zilei se veste que nem uma velha. Falou que a minha esposa se vestiu igual uma velha. Meu Deus amado. E aí hoje está coxinhando entre dois pensamentos. Hoje não sabe a que Deus serve. Quer servir a Deus, mas ao mesmo tempo é puxada para o lado de cá. Meu Deus. Aí fica aquele pensamento conturbado, deturbado do que diz as Escrituras Sagradas. E não sabe para onde vai. É uma ovelha sem pastor. Uma ovelha sem aprisco. Jesus amado. Quantos já foram? Olha só, gente, que interessante. Eu nunca vi umas campanhas dessa. A campanha dos 7 passos para ser abençoado, né? Eu já ouvi muitas desses aí. Agora, e essas campanhas aqui, ó? Campanha de 7 passos para morrer para este mundo. Alguém já foi numa campanha dessa? 7 formas de amar o seu próximo como a si mesmo. Campanha de 20 semanas para que eu possa carregar a minha cruz. Alguém já ouviu uma campanha dessa? Mas a campanha do louvorzão e do cachorro quente no final do culto, aí esse daí tá cheio. Enche a igreja quando você fala que vai ter comida.
Então essas coisas, gente, a gente tem que cuidar. As coisas que o mundo não quer para a sua vida, é essa que o Filho de Deus quer. Quando a gente vê a igreja lotada, porque vai ter um louvorzão, vai ter uma vigília e vai vir aquele pregador, o pregador que ele revela até o número do seu RG, aí lota a igreja. Aí quando você fala que vai vir um pregador que prega sã doutrina, que muitas vezes muita gente conhece por aí, pregador que bate mesmo na cara do pecado, que apruma, vem com o prumo do Espírito Santo de Deus para a sua vida, colocar você diante de Deus com o teu coração sincero, a igreja fica vazia, a igreja se esvazia. Hoje correm dos cultos de doutrina, dos cultos de ensinamento da palavra, se corre. E o maior desafio dos nossos tempos atuais é pregar às pessoas o que elas precisam ouvir. O que elas precisam ouvir da palavra de Deus. Esse é o maior desafio para nós cristãos. E para nós que somos ministros do Evangelho de Deus. Você pregar o que a pessoa ela precisa escutar e não o que ela quer ouvir. Então isso é uma grande dificuldade que cada obreiro de Deus tem na sua vida ministerial. E eu já citei os canais no YouTube que, infelizmente, eu sinto nojo quando eu vejo pessoas falando de vida próspera e de bênção, e que alguém vai te ligar, que para te pedir perdão, e que não sei o que. É cada besterol que a gente vê por aí. Que eu começo a imaginar, eu falo, meu Deus, o que o teu Espírito Santo, meu Deus, o que Deus olha para uma mensagem dessa? Como deve Deus sentir no seu coração? E procurando os seus filhos, a quem eu enviarei? Essa vai ser a mensagem. A quem eu enviarei? Quem eu enviarei para pregar a minha sã doutrina? Para que essas vidas se convertam, para que essas pessoas morram para o mundo e que o mundo não esteja mais entranhado nos seus corações. Vamos fazer uma oração? Aleluia. Deus. Vamos levantar, fazer uma oração e pedir para o Espírito Santo de Deus colocar esta palavra nas nossas vidas. Pai, eu te apresento, meu Deus, os teus filhos aqui que estão presentes, meu Deus, os meus irmãos em Cristo, aqueles que um dia levantaram sua mão para aceitar a sua vida, meu Deus, para aceitar a sua vida no coração deles, meu Pai. Meu Deus, eu te apresento a cada vida aqui presente, meu Deus, aqueles que não vieram, aqueles que congregam na sede, na Jacobina 4, meu Deus, eu apresento a vida de todos os meus irmãos. Meu Deus, eu te peço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a tua palavra, Senhor, ela seja enraizada nas nossas vidas, para que não venha, meu Deus, o roubador da palavra, meu Deus, para que não venha roubar, meu Pai, a tua sã doutrina das nossas vidas, meu Deus. Que cada dia mais o Senhor possa levantar os teus ministros, meu Deus, que pregam verdadeiramente o teu evangelho genuíno, Senhor. Que as palavras possam ser, meu Deus, dirigidas a esses corações, Pai. Que as palavras que vêm do teu Espírito Santo nos encha, meu Deus, da tua sabedoria, Pai. Que nos encha as nossas vidas, Pai, da tua vida. E que nós não venhamos mais a viver, meu Deus, nesta vida para as nossas próprias paixões, Pai, mas simplesmente que as nossas vidas sejam para te servir, meu Deus, e para viver, meu Deus, o teu santo evangelho, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, eu ministro sobre a vida dos teus filhos, Pai. Eu ministro sobre a vida dos teus filhos, Pai, esta bênção, meu Pai. A bênção de estar debaixo da tua proteção. A bênção, meu Deus, do evangelho genuíno, da sã doutrina, meu Pai. A bênção da vida eterna, meu Deus. É que esperamos, meu Pai, um dia estar diante do teu trono, Pai, reunidos em um só coro, meu Deus, para te adorar e bendizer do teu santo nome,
dobrar os nossos joelhos diante do teu trono, Senhor, para te adorar e bendizer o teu santo nome para sempre, meu Deus. Aleluia, meu Deus. Meu Deus, supra as nossas necessidades, meu Deus, eu te peço, Pai. Supra as necessidades dos teus filhos, Pai. Não deixe que o pão de cada dia venha, meu Deus, a faltar em nossos lares, Pai. Abençoa os nossos trabalhos, meu Deus. Abençoa, meu Pai, a cada pessoa que não tem ainda, que está desempregado, meu Deus. Eu te peço, Pai, abençoa os teus filhos, meu Deus. Supra as nossas necessidades, mas que essas coisas elas não venham se enraizar na nossa vida. Se um dia o Senhor abençoar, meu Pai, abençoar os teus filhos, meu Deus, que nós venhamos ter a certeza que esta bênção, meu Pai, é para também abençoar a vida do nosso irmão que está necessitado. Meu Deus, que nós venhamos aprender contigo a compartilhar deste amor, Senhor. Que nós venhamos a saber, meu Deus, como amar o nosso próximo, Pai. A como carregar a nossa cruz, meu Deus. Vem ensinar, meu Deus, a gente, Senhor, que precisa e necessita, meu Deus, do teu auxílio. A como caminhar debaixo da tua santa e bendita vontade, Senhor. Meu Deus, o que mais precisamos aprender, meu Deus, é morrer para este mundo e viver para ti, meu Deus. Eu te peço, meu Deus, derrama essa sabedoria em nossas vidas, Pai. Derrama esta bênção, Pai, eu te peço, em nossas vidas, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, eu te agradeço pela vida de cada pessoa aqui, meu Deus. Despede, meu Deus, a cada vida debaixo da tua santa e gloriosa proteção, meu Deus. Que os demônios batam em retirada, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa cada dia, meu Deus, a cada casa, meu Deus, a cada família, Senhor. Debaixo da tua proteção, Pai. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?